Falar sobre a divulgação do psicanalista nas redes sociais e, por consequência, a divulgação da psicanálise por meio dessas redes. Vai ser um vídeo um pouco mais longo, então eu sugiro que você se sente confortavelmente, pegue uma água, um café, e a notícia é que não tem como acelerar o vídeo, mas veja bem, eu costumo ver por aqui várias pessoas se divulgando, falando sobre psicanálise. Eu me atenho muito mais àquelas com as quais eu já tive algum contato, que já fizeram supervisão comigo, que já participaram ou participam de grupos, e eu acho muito bonito o crescimento de cada um. A forma, a diversidade como cada um apresenta a psicanálise, divulga o seu trabalho, seja com simples agenda aberta, ou com posts, ou com vídeos mais elaborados. Nisso tudo, eu vejo movimentos muito bacanas, e aí eu vejo quem às vezes pisa um pouco mais ali o pé, gente que tá mais acabrunhado, mais tímido. Só que às vezes eu vejo alguma coisa que me chama a atenção e acende um alerta e eu penso, isso não vai dar bom. Só que aí eu não falo nada ali na postagem da pessoa, eu não vou no direct dela falar nada pra ela, a não ser que ela venha me perguntar. Por quê? Eu não sou fiscal, esse não é o meu papel. É muito diferente de quando alguém entra em contato comigo via direct, começa a me mandar postagens ou dizendo, olha, eu estou começando agora, venha me seguir. Primeiro que isso não funciona, as pessoas precisam te seguir porque elas gostam do seu conteúdo, porque elas te acharam por aqui, e seguir mesmo, não adianta ser só um seguidor que tá ali, que nunca curte, nunca participa, nunca se engaja das suas postagens. Ele vai ser só um número. Eu posso ver a sua página, se eu gostar eu te sigo. Mas, além disso não funcionar, isso é de uma certa falta de etiqueta, né, gente? Não é de bom tom. Mas pasmem, páginas gigantescas, sei lá, 20, 30 mil seguidores, eu acho isso gigantesco. Às vezes ficam pedindo pra eu compartilhar postagens, ficam mandando pra mim. E aí quando não para, eu vou lá e bloqueio, porque tá vindo no meu direct. É privado ali. Agora, eu ir na postagem de alguém e dizer não faça isso está errado, ou fazer um vídeo pra ficar criticando isso, eu não acho isso bacana. Quem acha isso bacana, faz à vontade. A gente é livre para fazer as coisas desde que a gente encare as consequências disso e se responsabilize pelos nossos atos. Mas a gente tem que tomar cuidado. Porque por trás dessa ânsia de cuidar do outro, de se preocupar com o outro ou com a psicanálise, a gente acaba muitas vezes caindo num lugar que é bem complicado, que é o lugar do controle, o lugar de ter poder sobre o outro, de impedir a liberdade da outra pessoa, inclusive dessa pessoa errar e aprender com os próprios erros. Então, isso não é bacana. De minha parte, eu sou um exímio defensor do campo da crítica. Penso que a gente pode criticar o que a gente quiser e não há nenhuma obrigatoriedade de propor alguma coisa. Eu posso reclamar do que eu quiser e eu não preciso resolver nada. Quem diz que reclamar é para resolver alguma coisa? Agora, se eu vejo algo que me incomoda, eu quero fazer uma crítica e eu realmente tenho um desejo genuíno de mudança, aí eu preciso propor. Não adianta nada eu querer mudar o mundo, resolver o aquecimento global e não arrumar o meu quarto. Como é que tá a pia de louça, hein? Bom, são questões aí para se pensar. Mas o fato é que nada disso vai adiantar, nada disso vai resolver. E por um outro motivo. O meu percurso com a psicanálise é diferente do dessas pessoas. O percurso de todo mundo é diferente. Mas o que eu tô chamando de diferente aqui? Eu comecei em 2008 buscando uma psicóloga, muito orientada pela psicanálise, mas eu não sabia muito bem o que era isso. Freud eu já tinha ouvido falar, mas eu acabei sendo fisgado por essa tal de psicanálise. Comecei a estudar sem pretensões de atender pessoas, levou uns 3 anos para eu começar a pensar nisso, mais uns bons anos estudando, pelo menos uns 10, para que eu começasse a atender pessoas na minha clínica. E aí é aquela coisa, não há como eu exigir que os outros façam o mesmo que eu, só porque eu consegui chegar onde eu achei que eu ia chegar. O que funciona pra mim não vai funcionar pros outros. E como é que eu vou exigir isso de um jovem recém-formado em psicologia, do alto de seus 23, 24 anos, ou alguém mais jovem ainda, ou alguém de qualquer idade, mas que teve um contato com a psicanálise que foi diferente do meu, que foi fisgado por um anúncio de marketing dizendo venha ser psicanalista. Eu não sei o que é isso. Talvez, se a minha entrada na psicanálise também fosse assim, eu me divulgaria da mesma forma. Como é que eu vou saber? A verdade é que ninguém sabe como é que faz exatamente para se divulgar. Mas eu penso que é preciso deixar as pessoas livres. A gente não tem o direito de ficar podando a liberdade dos outros dentro daquilo que elas querem fazer para se divulgar. Porém, quando a gente fala de divulgação, a discordância vai ser sempre maior e eu acredito que pode e deve ser assim mesmo. Você pode achar que é melhor fazer vídeo, você pode achar que é melhor apelar, que tem que usar alguma estratégia específica de marketing, de publicidade, de propaganda, que precisa estudar marketing, precisa estudar propaganda, e outros vão dizer que tem que estudar mais psicanálise, etc. Isso é uma questão talvez de gosto e de opinião de cada um e vai ter que ver o que funciona para você. Mas tem um ponto que eu vou colocar aqui e que se a gente discordar muito sobre ele, aí a coisa fica meio complicada.
Veja, a discordância é possível, mas nesse ponto a gente precisa andar um pouco ali no mesmo caminho. Que é o seguinte, você escolheu trabalhar com psicanálise, se divulgar enquanto psicanalista, certo? Então não perde a psicanálise de vista. Toma cuidado para que a tua divulgação não ocupe um espaço maior do que os seus estudos, o seu interesse e a sua pesquisa dentro da psicanálise. E você já vai entender onde é que eu quero chegar com esse papo. Veja bem, você pode investir muito em divulgação, isso pode dar muito certo, ou seja, a sua clínica vai estar ali cheia de pacientes, você está vendo a sua clínica, só que pode ser que você chegue num momento, comece a olhar para o que você está fazendo e pense, eita, parece que eu não estou fazendo psicanálise, será que eu virei coach? E talvez você me diga, eu não ligo de virar coach. Bom, aí é um problema seu e é um baita de um problema mesmo, não tem nada a ver com isso. Mas você não queria a psicanálise? Então você precisa estudar essa linha. E tem outra coisa, não é a psicanálise, são as psicanálises. Tem várias, não é só Freud. Pelo amor, né? Pelo amor de qualquer coisa, né? Século XIX, XX, Freud, a gente vai tratar os pacientes do século XXI com as teorias que ele criou do jeito que estão ali. Não, né, gente? A gente precisa avançar um pouco. Tem outros autores. Até se você se diz lacaniano, não dá pra você ficar só no Lacan, tem um monte de gente depois. Mas você precisa conhecer um pouco esse campo, você precisa passear pelas instituições, pelos institutos, pelas escolas, pelas teorias, até que você possa fazer a sua escolha teórica. Então, eu não me divulgaria antes de ter uma bela noção, e não é uma pequena noção, uma boa noção, uma boa bagagem do que é a psicanálise, qual foi a psicanálise que eu escolhi, para depois pensar na minha divulgação. Às vezes é por isso que você não está conseguindo se divulgar, porque você não tem a mínima ideia do que você está fazendo. Então, a minha recomendação aqui vai nesse sentido, de você cuidar disso que você mirou. A sua mira não é a psicanálise? Então não perde esse horizonte de vista. É atrás disso que você precisa ir. As coisas podem andar concomitantemente. Você pode se divulgar, você pode estudar sobre isso, estudar sobre essas redes e estar estudando psicanálise. Não precisa ser ou uma coisa ou outra. Em alguns momentos talvez seja mais uma do que outra, sim. Ah, Lucas, mas eu posso mudar de ideia, eu posso mudar de teoria. Sim, você pode muitas coisas, quase tudo, e não é obrigado a quase nada. Só que pensa comigo, você investiu bastante em divulgação, você se divulgou por anos, a sua clínica ali, tem bastante gente, você vive daquilo, e de repente você vê que não tem nada a ver com o que você gostaria de fazer. E você resolve mudar o direcionamento teórico da sua clínica, ou realmente fazer psicanálise, porque quando você vê, você está trabalhando, sei lá, com Jung, e aí a gente não está falando de psicanálise. Entende o que eu estou te dizendo? Porque tem uma coisa que você precisa saber. Cada vez que a gente muda o direcionamento teórico da nossa clínica, a nossa clínica muda e os pacientes também. Então muitos vão largar o tratamento. Claro que talvez eles já iam largar por algum motivo, e eu sempre costumo dizer que os pacientes deixam a sua clínica, mas você não vai deixar a sua clínica. Você continua ali, dia após dia, sustentando. Seu desejo? Não. Sustentando a sua escolha, sustentando a sua decisão de fazer clínica. Então vai levar um certo tempo. A minha recomendação é essa, para que você não perca de vista aquilo que você quer realmente fazer. Lucas, mas eu não sei o que eu quero realmente fazer. Então talvez você precise experimentar sobre aquilo que você quer fazer. Não é uma decisão que a gente chega e toma assim de uma vez, mas a gente precisa ter noção do terreno ali que a gente está pisando, onde é que você está se metendo, você está trabalhando com psicanálise. Então você está ali às vezes reforçando o ego, dando um monte de dicas de autoestima, está ali trabalhando com mudanças comportamentais, está ali trabalhando com arquétipos, com coisas energéticas, misturando um monte de coisa. Ah, mas tá bom pra mim. Bom, então esse vídeo aqui não é pra você. Eu sei que gera muita frustração o fato da gente tentar se esforçar e não conseguir ter os resultados que a gente gostaria. Por resultados eu digo de os pacientes chegarem na clínica, os atendimentos continuarem, os pacientes ficarem também. Não que isso seja um indicador de que a sua clínica está funcionando ou não. Os pacientes nem sempre vão ficar muito tempo. Mas venhamos e convenhamos. Se todo paciente que entra sai em 2, 3 meses, a gente tem um problema. E isso vai causar uma frustração. Só que nada é garantido quando a gente fala de vida e quando a gente fala de clínica. Mas tem uma coisa que eu posso quase que te garantir em absoluto. Que essa frustração não é nada perto da frustração que vai ser você construir um nome, construir uma carreira em torno disso que você está chamando de psicanálise, chegar lá na frente e ver que você foi muito longe, você se desviou totalmente do teu objetivo, da tua mira, do teu horizonte, que era a psicanálise. Você está misturando um monte de coisa, fazendo um monte de troço que não tem nada a ver com nada, e aí de repente você acorda para a vida. É tarde? Não, nunca é tarde, mas a frustração vai ser bem maior. Então, divulgue-se. Isso aqui não é para dizer para você não se divulgar, não faça. Você vai errando, você vai acertando, vai aprendendo o que é melhor para você.
Eu acho que é importante também cuidar da tua saúde e pensar em você em primeiro lugar. Não adianta você abdicar dos momentos de lazer, dos momentos de descanso para estar aqui se divulgando, porque aí você não vai ter saúde suficiente para atender os seus pacientes quando eles chegarem. Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Espero que isso sirva como um incentivo, tá? Não como um barramento aí para prejudicar os planos de vocês para se divulgar nas redes. Sabe por quê? Você não está só divulgando o seu trabalho e tentando captar pacientes. O que você está fazendo aqui é muito sério e precisa ser feito com muita ética, com parcimônia, com carinho, com zelo, com primor. Você está divulgando a psicanálise. E querendo ou não, você está fazendo uma espécie de transmissão da psicanálise para o mundo com maior alcance do que uma transmissão que é feita presencialmente dentro de uma instituição específica de psicanálise. Então, para você não jogar fora tudo que Freud e outros psicanalistas fizeram, é preciso ter uma certa responsabilidade diante daquilo que você está fazendo. E eu acho que eu ainda vou dar uma recomendação extra que está fora aqui do planejado. Talvez se eu estivesse começando hoje aqui nas redes, hipóteses, e eu estivesse estudando psicanálise e ainda não soubesse tudo de psicanálise, porque é impossível, e não conseguisse me colocar como esse psicanalista super experiente, até porque eu não seria experiente, e quisesse ser um pouco mais verdadeiro comigo e com as outras pessoas, eu faria posts sobre os meus estudos em psicanálise. Pegaria textos de Freud, textos de Lacan, Melanie Klein, Winnicott e vários outros e postaria aqui. Recortes de vídeos de artistas, pessoas falando sobre o que é a psicanálise, porque é muito comum que a gente que estude coloque ali uma grande dificuldade de dizer o que é uma psicanálise, porque a gente já estudou tanto e quanto mais a gente estuda, não é que menos a gente sabe, mas mais a gente percebe que é impossível todo saber, é impossível ter todo o conhecimento sobre as coisas. Então eu mostraria isso. Para com essa coisa de achar que você tem que ficar mostrando o que você come no café, o que você come no jantar, o que você come no almoço. Tenha a sua vida privada, tenha os seus momentos. Se você quer mostrar isso, você é amostrado como eu, ok. Mas se não, não precisa. Coloca um recorte, coloca uma citação, o livro que você está lendo, você não precisa aparecer. Sabia? Não precisa, não tem necessidade. Só se você quiser fazer que nem eu. Aí... Então, se você achou interessante esse vídeo, vem nos comentários, conversa comigo. Se você for mais tímido, mais acabrunhado, vem no direct que a gente conversa e compartilha esse vídeo com seus colegas que estão angustiados, que estão começando no percurso em psicanálise, que estão aí desesperados para se divulgar. Talvez seja interessante para que eles não percam o foco, não percam o horizonte, não percam ali a mira da escolha que nós fizemos, que é a psicanálise. Era isso que eu tinha para falar. Obrigado por quem conseguiu assistir esse vídeo até o final. Isso é para poucos, viu?